Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que regulamenta a aquisição e a circulação de armas de fogo e munições no país. A proposta revoga o Estatuto do Desarmamento, que restringe o comércio de armas e proíbe o porte, com algumas exceções. Mas o principal objetivo do projeto é criar o Estatuto da Regulamentação das Armas de Fogo. Se hoje a regra é praticamente a proibição da posse e do porte das armas, pelo projeto de lei, a regra passará a ser a permissão. Para explicar a proposta, vamos conversar com o deputado Rogério Peninha Mendonça, do PMDB de Santa Catarina, que é o autor do projeto. Vale lembrar que o programa Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado Peninha, o senhor sabe que o projeto do senhor é o segundo mais procurado pelo Disque Câmara aqui e também por outros acessos de comunicação. Queria saber a que o senhor atribui esse interesse da população por esse projeto sobre armas. O grande interesse da população, na verdade, ele está em função do próprio referendo que nós tivemos no ano de 2005. Veja só, naquele referendo de 2005, houve toda uma campanha, inclusive dos grandes meios de comunicação, contra o armamento, a favor do desarmamento. E mesmo assim, mais de 60 milhões de pessoas em todo o Brasil nesse referendo, ou nesse plebiscito, disseram não ao desarmamento. Disseram nesse referendo que as pessoas de bem têm que ter a possibilidade de se defenderem, se o Estado não lhe dá condições, que eles tenham condições de se defender. Veja só, 64% da população brasileira, na média do Brasil, disse não ao desarmamento. Em Santa Catarina, que é o meu estado, 76% disseram não ao desarmamento. No Rio Grande do Sul, 88%. Ou seja, é a grande vontade da população brasileira. E a lei que foi aprovada, do Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826, que foi aprovada no ano de 2003, ela, na verdade, estava condicionada a esse referendo, esse plebiscito que houve no ano de 2005. E nenhum presidente até hoje eleito diretamente em todo o Brasil conseguiu os 60 milhões de votos. O Collor não conseguiu, o Lula não conseguiu, a Dilma não conseguiu, mas a população brasileira se manifestou dessa forma. Acredito que é exatamente o reflexo do que a população brasileira disse lá no referendo, naquele plebiscito, é o que a manifestação do povo que quer ter a liberdade de se defender também. E melhor ainda, depende do ponto de vista, mas a grande maioria dessas pessoas que têm se manifestado aqui na Câmara, mais de 90%, são a favor do meu projeto. Então isso demonstra claramente o que quer o povo brasileiro e a grande maioria da população brasileira. Agora, deputado, estudos como o Mapa da Violência mostram que reduziu a violência com armas de fogo em 11%, desde que foram feitas essas campanhas pelo desarmamento. O senhor não acha que esse é um indicativo de que está funcionando a campanha? Não. Veja só, no Brasil, depois da aprovação do Estatuto de Desarmamento, diminuíram 90% a comercialização de armas no Brasil. E esse mesmo número do Mapa da Violência demonstra que em 27 estados dos 27 estados da federação, em 20 houve um aumento da violência. Esses números, na verdade, não são a realidade, porque as pessoas se utilizam realmente da arma não com o objetivo de querer agredir alguém. Eles querem o cidadão de bem para se defender, até porque não é a arma legalizada aquela que comete o crime. Não é a arma do cidadão de bem que vai lá, que passa por um exame psicotécnico, vê todos os antecedentes. Existem as exceções, existem sim, mas são raros. É muito maior o número de pessoas que, graças a uma arma, conseguem salvar a sua vida, da sua esposa, da sua filha, consegue roubar, evitar o roubo de um patrimônio seu do interior, por exemplo, que eu sou de uma região do interior de Santa Catarina, e cito inúmeros exemplos que as pessoas, quando vier um bandido, um ladrão querer roubar o seu maquinário, o trator, deu um tiro para cima, o ladrão foge, não rouba. Então, os números, na verdade, o que nós temos é que dos 27 estados da federação, 20 aumentaram a criminalidade. E essa criminalidade que aumentou dos 20 estados é do bandido que não compra arma legalizada. Ele vai comprar no contrabando. Eu tive agora recentemente, por exemplo, na Argentina,
tive no Paraguai, eu vejo a grande facilidade que tem das pessoas atravessarem com arma de lá para cá, e essas armas é que vão cair na mão do bandido marginal lá no Rio de Janeiro, em São Paulo e em todos os locais do Brasil. Mas, deputado Peninha, mesmo assim, essas armas legalizadas não teriam mais chances ainda se a população tiver mais acesso? Não tem mais chance de cair mais arma na mão dos bandidos? A arma legalizada, ela serve para defender o cidadão de bem, que precisa defender a sua família. O Estado, infelizmente, hoje não está onipresente. Veja só, nós temos os números, por exemplo, de policiais mortos em todo o Brasil. São 250 policiais mortos por ano em todo o Brasil. O número de policiais que são mortos, por exemplo, em todo o Brasil é maior que qualquer país do mundo. Está acontecendo aqui. Então, na verdade, por quê? Porque a criminalidade, esse bandido, ele não tem a arma, não usa da arma legalizada. É a arma fruto do contrabando, a arma clandestina, a arma roubada de quartéis, de delegacias, de fóruns, a arma do cidadão de bem, que muitas vezes não aparece na estatística. Mas essa estatística, se houvesse, nós veríamos que essa arma, ela teve um papel fundamental na defesa, como eu te disse, da família, da própria vida, do patrimônio, em que, infelizmente, o Estado hoje não é onipresente e não consegue dar essa segurança ao cidadão de bem. Agora, o senhor propõe critérios para que a pessoa tenha esse porte, né? O senhor podia citar alguns do seu projeto? Um dos critérios, a pessoa tem que ter bons antecedentes. Né? Se a pessoa tiver qualquer problema na sua ficha criminal, que houve antecedentes de qualquer deslize na sua vida pregressa, evidentemente que ele não vai conseguir ter essa arma. Além disso, a questão psicológica. A pessoa vai ter que passar por um teste com psicólogos que vão atestar se a pessoa tem condições de usar uma arma. Então, tudo isso está acontecendo exatamente para proteger o cidadão. E, além disso, ele tem que passar por um teste, no sentido de fazer um treinamento para saber se ele efetivamente sabe usar aquela arma. E lhe digo mais, por exemplo, quando nós falarmos de veículos, as pessoas, para dirigir um carro, tudo tem que ter isso também. Tem que saber dirigir, ele tem que fazer um exame psicotécnico, porque não pode qualquer um pegar um carro. E lhe digo o seguinte, o número de acidentes que dão com o carro, que não aqueles lá embriagado, não. Eu estou falando que isso acontece muito, mas até inúmeros casos, que provavelmente tu deve saber deles, em que o pai, o avô, a mãe foi dar uma ré, matou uma criança. Quer dizer, em função disso, nós não vamos ter mais, permitir que o cidadão tenha um veículo. Existe a possibilidade de problemas, sim, como existe com o veículo. Mas o número de casos e a proporção que vamos salvar vidas, que vamos poder nos defender aonde a polícia não está junto, a polícia não está presente, desse cidadão, graças à possibilidade dele ter a sua posse e o porte de arma, é infinitamente maior. Que outras regras o senhor propõe no seu projeto? Olha, evidentemente que a própria polícia, ela vai analisar, tu tem um período que tu vai ter de 5 anos que tu vai poder ter essa arma, vai ter que voltar para novamente poder saber que tu tens condições de ter essa arma. Nesse meu projeto ele muda, hoje é só a Polícia Federal que permite a posse e o porte de arma. Nesse meu projeto permite que a Polícia Civil também tenha condições de dar essa posse e o porte de arma. Porque hoje, a atual legislação, a posse ainda é possível, mas o porte é praticamente impossível. As regras, praticamente, elas são no sentido de não dar para ninguém, a não ser em raríssimas exceções em que eu tenho a minha vida sob risco, que eu tenho que passar por um juízo, uma avaliação até judicial para ver se realmente eu preciso me defender. A regra seria, então, a permissão. A regra hoje é a permissão e não a proibição, como está acontecendo hoje. Hoje o projeto está tramitando na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, já recebeu até parecer favorável. Quais as chances desse projeto ser aprovado nas outras comissões? Bem, o deputado Cláudio Cajado, que é o relator, ele deve estar apresentando o seu relato. Eu não tenho ainda ciência exatamente de qual, eu sei que ele tem um substitutivo global, de qual é o teor desse substitutivo global. É favorável. Não, é favorável, mas tem um substitutivo global. Então, eu não sei que mudanças eles propõem nesse substitutivo global. É possível que essas mudanças, elas não atendam até os interesses, por exemplo,
meu interesse como autor do projeto e o grande interesse da população brasileira. É possível, eu estou falando algo que eu não tenho ainda ciência, mas é possível que isso ocorra. Então, nós vamos ter que analisar realmente esse substitutivo global do cajado e aí vai ter que passar por esta comissão e por outras comissões ainda. Dali vai ter que ir para o plenário, uma vez, digamos, que aprovado, vai para o Senado, caso passe também pelas comissões e aprovado também no plenário do Senado, ainda vai depender da sanção da presidenta, no caso da presidenta Dilma. Pois é, o senhor já conversou com a base aliada, já que o governo é contra? Não, eu acredito que isso aí nós não podemos considerar um aspecto de base de governo ou não. Isso são projetos que, evidentemente, que vai depender da posição individual de cada deputado. Eu sou do PMDB e o meu partido dá sustentação para a presidenta Dilma. E eu tenho conversado com muitos deputados do meu partido, a grande maioria que eu tenho conversado tem se manifestado favoravelmente. Então, isso não significa que nós sejamos contra o governo da presidenta Dilma, que nós damos sustentação. Esse é um projeto que foge dessa esfera, eu até diria, partidária. Infelizmente, entra muito na esfera ideológica, não é? Passa a ser muitas vezes mais ideológico e não realmente pelo interesse da população. Isso sim é que nós deveríamos levar em conta no momento de votar nesse projeto. Ok, deputado Peninha. Muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Tchau.